Graças e paz, igreja. Estou ajustando aqui. Edgar, pastor, minha sogra lá em Minas Gerais. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Dá um retorno aí depois. Larissa Lugão, paz, Edgar. Tá ouvindo bem, Edgar? Vendo? Positivo operante, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maria da Penha. Laila, nossa leitora da Bíblia. Diácono Ernecles. Amém. Grande Brunão, espera só mais um minutinho. Irineia na correria aí para comprar as passagens de retorno dos nossos meninos, para comprar, agendar, né, Irineia? Conseguir voo para esses meninos voltar para casa. Tá tudo difícil. Amém. Amados, eu queria começar hoje de um jeito diferente, porque um dos pilares, nós estamos fazendo um estudo sobre os fundamentos, né? E antes de entrar nos fundamentos em si, nós estamos falando, né, sobre sacrifício, né? De como a gente tem que ter uma vida de sacrifício, de devoção a Deus, né? Então, umas próximas terças-feiras aí, que eu não sei quando vai ser, nós vamos entrar nesses fundamentos mesmo em si, né? Sobre a palavra, o jejum e a oração, né? Então hoje, para começar, você que é pontual, você que pôde também, né, ser pontual, muitos não conseguiram ser pontual, não foi, né, por escolha. Eu quero te convidar a orar comigo para a gente poder começar. E hoje nós vamos orar de uma forma diferente. Talvez assim como eu, você foi uma pessoa treinada, discipulada, a fazer uma oração apenas pedindo, né, a Deus as suas necessidades. E hoje eu quero te convidar a fazer uma oração um pouquinho diferente. Então, se você puder, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios. Perdão, amados. Faz senhores aí, ó. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4 diz bem assim, a partir do versículo 8. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta no nosso corpo. Amém? Eu queria te convidar a orar comigo nesse momento. Não eu vou orar, nós vamos orar. Mas eu queria que você orasse esses versículos. Amém? Nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando a morte de Jesus e também a sua vida. Amém? Pai, nós queremos neste momento, Deus, entregar as nossas vidas nas suas mãos. Pai, sabemos que várias situações têm nos abatido, Pai, têm vindo sobre nós, mas nós não vamos nos entregar ao desespero, Pai. Nós podemos ser atribulados como temos vivido dias atribulados. Pai, mas nós não vamos, Senhor. Como a Tua palavra diz, nós estamos orando a Tua palavra. Nós não vamos nos entregar ao desespero. Deus, nós podemos ser perseguidos.
podemos ser injustiçados, Pai, mas nós jamais vamos ser abandonados, porque o Senhor jamais abandona a sua ovelha. Pai, nós somos ovelhas do seu aprisco, e o Senhor fala que o Senhor deixa todas as ovelhas em segurança para ir atrás de apenas uma ovelha, Pai. Se nesse momento nós formos essa uma ovelha, Senhor, venha atrás de nós, Pai. Venha ao nosso socorro, Pai. O Senhor não vai nos deixar abandonados e destruídos, Pai. Porque a Tua palavra assim nos diz que o Senhor jamais vai nos deixar abater, Pai. Porque nós carregamos conosco o precioso sacrifício do Teu Filho. E temos a fé que vamos gozar da vida que essa morte nos traz. Por isso nós entregamos este estudo, entregamos a Tua igreja, entregamos este momento nas Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós ainda vamos entrar nisso, Pai, amados. Nós vamos aí fazer um esforço para reaprendermos a oração. Aprendemos por que é tão difícil para nós meia hora, uma hora de oração. Porque muitas vezes nós não sabemos orar. Nós não temos como ficar uma hora pedindo a Deus. Mas eu quero deixar esse gostinho aí dos próximos estudos que vai ser sobre a oração. E como existe um leque de orações que nós não fazemos. Como, por exemplo, uma oração totalmente baseada na palavra. Onde é que você se sente fortalecido e revigorado porque não são as suas palavras. É a palavra de Deus, amém? Então faça esse desafio para você mesmo. Senhor, me dê uma palavra para que eu possa orar sobre essa palavra. E essa palavra não foi à toa, porque ela está totalmente ligada ao nosso estudo, amém? Então tá, amados, vamos começar o nosso estudo de hoje. E eu estava conversando, né, com a minha esposa, conversando com a Soraya, que terça-feira passada eu me empolguei, né? Eu acho que eu me empolguei até demais. E eu fiquei surpreso essa questão de internet, né, mano? Você fica até meio temeroso. Porque eu dei estudo terça-feira passada como se eu estivesse na igreja, amados. Eu fiquei muito à vontade. Então, quando um amigo meu do serviço, muito próximo, me mandou um print da tela, falando que ele é até pastor, né? Se ele estiver vendo aqui, depois ele vai até rir. O Rogerinho, pastor Rogerinho. E ele foi e mandou um print, falou, tô assistindo você aqui, varão, e tal. Eu falei, nossa, aí, tipo assim, sabe como cai a ficha? Eu falei, nossa, gente, esse negócio de internet é uma coisa, né, que a gente não tem dimensão, né? Onde é que as pessoas estão nos vendo. Mas amém. Então vamos lá, amados. Olha só. Nós estamos com muitos versículos. Minha Bíblia está toda marcada, cheia de papelzinho. Então vamos juntos, porque estudo é isso, né? Estudo é a palavra de Deus. Eu estava falando com a Soraya que hoje eu estou com saudade do projetor. Porque eu queria projetar para vocês os versículos, para a gente ler junto e tal. Mas, enfim, né, nós vamos aí caminhando pela graça do Senhor e orando para que o Espírito Santo complete a obra. Amados, eu não sei se isso está acontecendo com você, mas está acontecendo comigo e com algumas pessoas, que o versículo que o pastor trouxe não sai da minha mente, não sai da mente de algumas pessoas. E eu acredito, ore a Deus, mas eu acredito que esse versículo é um versículo para este tempo que a nossa igreja está vivendo, né? Então esse versículo é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Né, o pastor está conosco. Se ele também tem essa percepção, ele pode nos confirmar aí nos comentários. Então, João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: E Jesus respondeu, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, amados, nós estamos aqui buscando entender a palavra para que nós possamos nascer de novo da água e do Espírito, para que possamos herdar o reino de Deus. Amém? Mas eu estou muito feliz, E ela não me pediu segredo, então eu vou compartilhar com vocês.
Eu estou muito feliz porque a irmã Soraya dividiu comigo uma revelação da leitura da Bíblia, numa viagem que eu falei, não estou sozinho nessas viagens. A irmã Soraya conseguiu ver um paralelo de João 3, versículo 5, esse mesmo que a gente leu, com Gênesis. E fez um paralelo da criação, o processo da criação, quando Deus diz, haja luz, houve luz, mar recue, a terra apareceu, com o batismo nas águas. Então, amados, eu não vou dar mais spoiler, porque eu falei com ela que ela agora está com um desafio, não meu, mas do Espírito Santo, de ela vir aqui agora e dar um estudo, uma palavra sobre o que Deus está revelando para ela. Porque quando Deus nos revela algo, não é para nós mesmos, né? É para servir o corpo, né? Então ela está falando aqui que foi junto com a Deise, a prima de Minas, isso. Foi ela e a prima de Minas que estão fazendo aquela leitura da palavra, que eu encorajei os irmãos a arranjarem um par para fazer a leitura. Porque quando você tem alguém para dividir as viagens, né, as revelações que o Espírito Santo nos está dando, então é muito bacana, né? Porque difícil, amados, eu não acredito que seja de propósito de Deus você concluir um entendimento sozinho, né? Então quando a Soraya me falou do entendimento delas, eu saí complementando com a ação do verbo de Jesus, com as coisas que ele traz à existência, com as coisas que ele traz à existência porque já existe em você, com as coisas que não existem, que ele traz à existência. Então foi... Vamos voltar para o estudo, amados, que eu acho que senão eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Mas, então, a Soraya está com esse desafio aí, vamos cobrar ela. Então, amados, eu queria ler com vocês o versículo que eu estou carregando comigo como base para este estudo, que está em Romanos 12:1. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, amados, nós estamos aqui, a razão desse estudo estar existindo é para que a gente possa apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo. Venhamos a entender que o Senhor quer que apresentemos nossas vidas como um sacrifício a Ele. Amém? Então tá bom, olha só. Então, amados, vamos para o estudo agora. Nós lemos João 3,5, que é necessário que a gente nasça de novo da água e do Espírito, para que a gente entre no reino. Ninguém vai entrar no reino de qualquer jeito, né? E eu acabei de ler Romanos 12:1, que o Senhor fala que Ele quer que nós apresentemos a nossa vida como sacrifício. Então, a gente falou um pouquinho, né, sobre como seria esse estudo. Então, agora nós vamos só recapitular. A ideia aqui, amados, é como se a gente estivesse construindo um templo, construindo uma casa, construindo uma igreja. Quem é essa igreja? Somos nós. Só que você não pode construir a sua igreja, a sua casa, de qualquer jeito. Pai Senhor, Diácono Giovanni e família, né? E todos aqueles que entraram aí depois que eu não dei boa noite, né? Sabemos que temos particularidades, nem sempre conseguimos estar online 7h30, mas que bom que você está aqui e a Joana acabou de entrar. Boa noite, Joana. Então, amados, nós estamos construindo um templo, estamos construindo uma casa, estamos construindo uma vida de sacrifício e devoção. Para isso, nós precisamos edificar as bases, precisamos edificar os fundamentos. Então, nós estamos, amados, voltando a falar sobre coisas que nós nunca deveríamos ter deixado de falar. E para construir esse templo, esse altar, é preciso de algumas bases. Bíblia, palavra, oração e jejum. É a base, amados. Não tem como você construir a sua igreja, a sua casa, se não for sobre a palavra, a oração e o jejum. Entende? Então, em cima desses 3 pilares é que nós vamos falar. Por isso que o nome do estudo é Fundamentos. E eu quero que você entenda que nada é feito sem sacrifício. Por isso nós vamos falar sobre sacrifício hoje. Amém?
Então só é possível com sacrifício e devoção. Então, amados, antes da queda, lá no Éden, o homem tinha plena comunhão com Deus. Amém? A palavra de Deus, para ilustrar essa comunhão, fala que o Senhor vinha todas as tardes estar com o homem, estar com Adão, estar com Eva. E ele passeava com eles. Então, amados, o homem, né, o homem, Adão e Eva, eles tinham plena comunhão com Deus. Então, qual era o sacrifício que eles faziam? Amados, eu falei errado terça-feira passada, cometi um errozinho básico que quase todo crente comete, que eu confundi o nome das árvores, né? Acho que você nem percebeu, que eu estava tão empolgado e falando tanto, que acho que você não percebeu. Então, amados, existiam duas árvores diferentes nesse jardim, no centro do Éden. Então, qual era o único sacrifício que o homem tinha que fazer? Ele tinha que obedecer uma ordenança de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, igreja? Porque existia um outro fruto, que era da árvore da vida. E esse fruto, o homem não só podia, como ele devia comer, né? E eu não vou entrar no mérito aqui, que eu já conversei com algumas pessoas, do que eu acho que significa esse fruto da vida, senão eu vou dar um nó na sua cabeça. Mas entenda, né? Fruto da árvore, da vida, né? Quem nos dá vida, então você aprenda aí a fazer as suas viagens. Mas essa árvore do fruto da vida, o homem podia comer. O que ele não devia comer era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é esse fruto, né, que Eva come e leva para o seu esposo, né? Faz aquilo que toda mulher faz muito bem, né? Que não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E então ela influencia o homem a comer do fruto. Então eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? A partir daí, amados, um novo cenário é estabelecido. Que cenário é esse? Entra o pecado da desobediência. E a partir de agora o homem não é mais inocente, o homem começa a perceber que existe algo ali que ele não percebia antes, né? E entra algo separando o homem de Deus. Então a plena comunhão não existe mais, agora o homem está separado. E aí quando Deus expulsa ele do jardim, é para que ele não coma mais do fruto da árvore da vida, para que ele não seja eterno, já que ele agora era um pecador. Tá bom? Então, o que Deus impede que ele coma é do fruto da árvore da vida, depois da queda. Antes da queda, ele não tem que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá bom? Então, amados, agora existe o pecado. Então, agora, amados, eu acho que vocês conseguiram entender, né? Eu fui bem pausado agora, para que você não confunda as árvores aí, como eu já confundi muitas vezes na minha vida. Então, agora tem o pecado. Então, quando entra o pecado, amados, entra um novo elemento nesse relacionamento com Deus. Sabe qual que é? O sacrifício. E sabe quem é que faz o primeiro sacrifício? Eu queria que isso aqui fosse online, amados. Se fosse online eu ficava esperando, mas tem um delay aí, que cada um tem o seu delay, depende da internet, porque eu queria que você me respondesse agora, quem foi que fez o primeiro sacrifício lá na criação? E se eu estivesse na igreja eu ia falar que eu ia dar um bombom, mas eu não estou na igreja. Então, amados, quem faz o primeiro sacrifício foi Deus. O próprio Deus fez o primeiro sacrifício. Quando ele diz que ele pegou pele de animais para vestir, né, para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Então, o primeiro derramar de sangue
foi o nosso próprio Deus, para poder pegar a pele dos animais e tampar a nudez de Adão e Eva. Então ali teve o primeiro derramamento, né? Então, amados, o primeiro sacrifício instituído como a gente conhece, de ofertar algo a Deus, algo que te custe, foi com Caim e com Abel, né? Então, depois que Deus veste, né, que é esse primeiro derramamento, eles são expulsos do jardim, Adão e Eva têm os filhos, né? E os seus primeiros filhos, né, registro aí da Bíblia, Caim e Abel, a Bíblia não fala o porquê que eles estão ofertando, não fala que Deus pede, né, a levar o bombom domingo, mas eu não vi ninguém falando aqui. Ai, Giovanni é terrível. Agora pode levar o bom domingo, porque domingo está tendo culto, amados. Então, domingo está tendo culto. Você que não está indo, nós estamos indo. E está sendo uma bênção. Então, amados, olha o que eu vou falar agora. Não é palavra minha. É palavra do pastor Paulo Borges Júnior. Muito legal, Paulo Borges Júnior fala o seguinte, que o ser humano é tão terrível, que o primeiro homicídio acontece no primeiro culto, né? Primeiro culto, porque é a primeira vez que eles vão oferecer algo a Deus. Então, amados, olha que coisa, como é que a gente tem que mudar a nossa mentalidade? A gente normalmente vai para a igreja com o intuito de receber, e a gente deveria ir para a igreja com o intuito de oferecer, porque o culto foi instituído para que nós venhamos a oferecer algo para Deus, né? Devolver algo para Deus, devolver o nosso culto racional, devolver a nossa devoção, entregar para Ele o nosso amor. Então é isso que Caim e Abel estão fazendo. Eles fizeram um altar e foram devolver para Deus, dizer para Deus o quanto eles estavam gratos por Deus ter dado condições de Abel arar a terra e colher o fruto, Caim, perdão, e de Abel poder ter cuidado do seu rebanho e ter tido o seu sustento. Então os dois devolvem para Deus. Deus precisa, amados, que Abel sacrifique um animal para ele? Não. Precisa que Caim entregue lá o mantimento, a comida lá? Não. O fruto? Não. Mas isso é uma forma do homem, entende? Do homem encobrir essa separação, entende? O sacrifício, amados, não é para Deus. O sacrifício é que para nós venhamos a cobrir essa lacuna, esse buraco que existe entre nós e Deus, que veio à existência pelo pecado, entende? O pecado nos separa, né? O pecado separa. O que estava unido no Éden se separou. E agora o sacrifício entra com o intuito de preencher essa lacuna. É claro que nunca vai conseguir, porque não existe sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito é só Jesus. O Cordeiro perfeito é Jesus. Mas enquanto Jesus não vinha ao mundo, o homem fazia o quê? Entregava a sua oferta, o seu sacrifício. Então foi isso que Caim e Abel foram executar. Abel executou com perfeição e Caim não. Abel ofereceu o melhor do que ele tinha e Caim não. Então, amados, o primeiro sacrifício com o intuito de preencher essa lacuna, esse buraco, foi com Caim e com Abel, como a irmã Elisângela falou, né? Primeiro sacrifício, como a gente aprende desde criancinha, né? Foi com Caim e com Abel. Então, amados, nós temos que ter muito cuidado, sabe, com essa religiosidade, porque eu preciso parar porque minha tia Adriana entrou na live, gente. Eu fico muito feliz que a minha tia Adriana está aqui, lá de Guarapari. A internet é uma coisa maravilhosa, né? Minha sogra lá de Minas está me vendo, minha tia lá de Guarapari está nos vendo, nos acompanhando. Isso é fantástico, né, amados? Tem que glorificar a Deus por esse recurso aí que a pandemia nos trouxe, né? Da palavra de Deus poder ser falada pela internet. Então, amados, vamos lá. Então, Caim e Abel executam, são os primeiros a executar esse sacrifício no intuito de preencher esse buraco, essa lacuna que existe entre Deus e o homem após o pecado. Tá bom? Eu quero ler um versículo com vocês, Hebreus 9,
versículo 22, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Então, o sacrifício não é à toa, amado. O sacrifício, ele existe no intuito, é claro que ele é um protótipo, ele é um espelho. Sempre tenha em mente de que o Velho Testamento é um protótipo. O que é protótipo? É quando você faz algo para você ver como é que funciona, para que você faça o definitivo. Então, o protótipo é algo que não é o perfeito, não é o final. É algo que vai espelhar, vai ser aperfeiçoado para que o produto final aconteça. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que nós temos sacrifício de morte de animais, né? Então, amados, o Velho Testamento, ele sempre indica para o Novo, ele sempre indica para Jesus. E Hebreus, de novo, amados, Hebreus é o versículo dessa junção aí do Velho e do Novo, né? do judaísmo com o cristianismo. Então, Hebreus 10 diz assim, a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui para não me perder. 10 a partir de 10. Hebreus 10, a partir do versículo 10, diz assim: por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar o pecado. Era feito assim. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, para sempre assentou-se à direita de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então nós estamos falando, eu estou falando tanto de sacrifício, e eu estou lendo Hebreus para você entender que eu tenho plena consciência de que tudo isso converge para Jesus. Mas eu tenho que te explicar para você o conceito de sacrifício, amados. Pensa bem o que era para um Abel sacrificar um cordeiro. O que era para um Abraão sacrificar um novilho. Custava muito, amados. Eu gostei muito da música que a irmã Soraya colocou na chamada do nosso Instagram, para poder informar as pessoas do estudo, de que o cantor fala, eu não sei cantar essa música, né? Mesmo que eu soubesse eu não ia cantar, de que eu não vou oferecer nada que não me custe algo, entende? E eu gostei muito, amados, porque nós, eu me incluo, tá, amados? Nós somos uma igreja que só quer entregar o que não custa nada, entende? Se tivesse culto todo dia, ia custar muito para você, e você não ia, assim, né? Provavelmente. Por quê? Porque custa muito. Ah, mas e só domingo não custa muito, então não vamos no domingo. A igreja fica, né, cheia, quando estava normal ficava cheia no domingo, porque não custa muito em um dia no domingo na igreja. Orar todo dia, 3 horas da manhã, como nosso pastor, né, nos convidou a orarmos aí pela madrugada, né? Deus despertou ele está aqui para nos guiar. Se Deus despertou ele, Deus está nos despertando. Então, custa orar 3 horas da manhã? Custa muito. Seu conforto, seu sono, né? Sair da sua cama 3 horas da manhã, um horário que você não está acostumado, custa muito. Então, quantos aqui? Tem 26 pessoas aqui, eu estou olhando, tem 26 pessoas online. Caiu para 25 agora. 25 pessoas. Vamos supor, né, que cada 25 aí tiver 2 pessoas, 50 pessoas aí online. Perdão. 50 pessoas online assistindo. Você acha que as 50 pessoas, se hoje, Deus despertar, tirar o sono, porque eu estou perdendo sono toda madrugada. Já faz uma semana que eu estou perdendo sono de madrugada. Então, se o Espírito Santo, e não é perder sono, é o Espírito Santo, amados. É o Espírito Santo. Então, se 50 pessoas estão aqui perderam o sono hoje, 3 horas da manhã, será que as 50 pessoas vão sair da sua cama e vão orar a Deus? Entende? Custa, amado. Isso custa. É sacrifício. Então eu quero que você entenda que a palavra sacrifício
tem que voltar a ter significado para você, entende? Tem que voltar a ter importância. Você não pode, a partir de hoje, ouve. Você que está me ouvindo agora, abra sua mente, a partir de hoje. Você não pode mais entregar o que não te custa. Oferta que não custa nada é a oferta de Caim. A oferta de Caim não foi aceita, foi rejeitada. Oferecer o que não te custa é igual à oferta de Caim. Conseguiu entender, amados? Precisamos ofertar a oferta de Abel, aquela que nos custa, que é o nosso melhor. Amados, qual é o melhor sono? Qual é o melhor sono? É esse de 3 horas, de 4 horas da manhã. É esse que o Espírito Santo de Deus... Oh Deus! É esse que o Espírito Santo quer que nós venhamos a ofertar para Ele. O melhor do sono. Ah, mas eu vou acordar amanhã 5h30 para trabalhar, Watson. Eu também acordo 5h30 para trabalhar, queridão. Entende? Chega de ofertar o que está nos sobrando, amados. Entregar o domingo à noite é entregar o que está sobrando. Eu não vou ler com você Gênesis 4, porque eu acho que esse não tem erro, né? Que é do sacrifício de Caim e de Abel. Todo mundo conhece. Mas no primeiro culto, no primeiro sacrifício, teve um homicídio. Então, culto não... Ir no culto não quer dizer nada. Nunca quis dizer. Agora, muito menos. Entendeu? E lembre, você está ofertando a oferta de Abel ou a oferta de Caim? Não estava escrito aqui o que eu vou falar agora, hein? Não estava escrito, hein? Ouve o que eu vou falar agora. E cuidado, a oferta de Abel pode te matar. Oh, meu Deus, que mistério, hein? Que mistério, hein? Ofertar o melhor que você tem pode te custar a vida. Rapaz, profundo, hein? Amado, Soraya, separa esse trecho aí depois, hein? Desse estudo, hein? Entregar a oferta de Abel, que é o melhor que você tem, pode custar a sua vida. Sabe o que é importante? Não é isso. É que Deus vai ser glorificado. Eita glória, hein? Se Deus for glorificado com a sua vida, mesmo que seja entregando a morte, amém, amados? Valeu a pena. Amados, eu estava falando com a Soraya que eu sei que eu não vou conseguir transmitir para você a profundidade que Deus poderia, porque eu não tenho essa capacidade. Mas se eu conseguir te despertar para a leitura da palavra, como tem acontecido com algumas pessoas, se eu conseguir dizer para você que você pode sim ter as suas viagens, as suas revelações através da Escritura, tudo já valeu a pena, amados. Tudo já valeu a pena. Amados, eu queria abrir um parêntese aqui. Sejam bem-vindos Marcos, Joelma, Douglas, acho que entrou aqui depois. Sejam todos bem-vindos ao estudo sobre sacrifício, sobre os fundamentos do cristianismo. Então, amados, eu queria abrir um parêntese aqui de um sacrifício diferente. Está em Gênesis 6, é um trecho muito conhecido, não vou abrir, não precisa abrir para ler, não vou abrir para ler. Gênesis 6 fala sobre Noé. Amados, e é um sacrifício muito parecido com o que Deus quer de nós, igreja dos últimos dias. Igreja que não é apoiada em cima de uma teologia escapista. Igreja que entende que precisa se aprofundar nos fundamentos da palavra, da oração e do jejum. Precisa fundamentar os alicerces da sua casa sobre a rocha, para que os últimos dias não te abalem. Então você que entende tudo isso, eu queria que você entendesse que Gênesis 6 fala sobre Noé. Amados, e a Bíblia fala que no tempo de Noé, o pecado, a contaminação da sociedade tinha chegado a níveis insuportáveis. Muito parecido com os dias de hoje, amém?
muito parecido com o que estamos vendo aí fora. Então, amados, Deus pede que Noé prepare uma arca, prepare um grande barco, né? Um barco impermeável. E, amados, era uma obra que só um homem louco, louco por Deus, um homem de fé poderia fazer. Eu não sei se você se atentou, não havia caído ainda chuva, não havia ainda caído dilúvio, não havia ainda tido inundação. Amados, Deus pediu Noé para fazer algo baseado no inédito, sobre algo que nunca tinha acontecido. Amados, Deus está chamando a sua igreja para se preparar para algo que nunca aconteceu. Você não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Deus está nos chamando para nos prepararmos para algo que nunca aconteceu antes. Pandemia, coronavírus, nunca aconteceu. É só o começo. Coisas que nós não temos a dimensão vão acontecer. E Deus está nos dando a chance de nos prepararmos, amém? Voltarmos ao fundamento, voltarmos ao que é essencial, voltarmos ao que é importante, né? Então, amados, foi um propósito, foi um chamado, foi um propósito, foi um destino, foi algo maravilhoso, um chamado de família, foi algo tremendo o que Deus fez com Noé e com a sua família, amém? Essa família abençoou todos nós, somos gratos por eles terem aceito esse chamado, terem pago um preço. Provavelmente foram chamados de loucos, de lunáticos, de tantas coisas. E se prepare, igreja. É isso que Deus tem, é isso que tem para nós. Sermos chamados de lunáticos, sermos chamados de radicais, sermos chamados de intolerantes, sermos chamados de N coisas. Amados, eu quero falar mais um exemplo de sacrifício. Está em Abraão, está em Gênesis 22, né? Nesse período a humanidade sempre fez sacrifícios, sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, é uma coisa que sempre fez parte da humanidade, seja para oferecer a Deus, seja para oferecer a outros deuses. Então, amados, mas Abraão é um caso muito especial, porque Deus prova a Abraão pedindo que ele viesse a sacrificar o seu próprio filho, né? Era um filho esperado, era um filho aguardado, é um filho, né, aguardado com muita ansiedade. Abraão, amados, teve esse filho, ele já tinha 100 anos, a sua esposa também, Sara, já era bem idosa. Então, quando esse milagre acontece, Deus pede que Abraão ofereça seu filho Isaque como sacrifício. Amados, Deus estava provando a Abraão se a vida dele, né, se a esperança dele estava baseada em Isaque ou estava baseada em Deus, em quem ele acreditava, em quem estava depositada a sua fé, em quem estava depositada a sua vida, né? Amados, em que está baseada a sua vida, né? Sua vida está baseada na sua família, está baseada nos seus filhos, sua vida está baseada no seu emprego. E se Deus te pedisse isso, né? Amados, eu estava vendo o testemunho da irmã, da doutora... esqueci o nome dela, gente. Nós já falamos aqui, minha sogra já me socorreu. Edneia Williams. E ela falando, amados, sobre quando Deus levou o seu esposo, depois quando Deus levou o seu filho. Sabe, amados, um grau de consciência, de entendimento, de propósito. Nossa, amados, assim, tremendo, né? Agora falando sobre isso, eu lembrei, né, do Diácono Giovanni. Ao invés da gente consolar ele nos consolando
sobre no falecimento da sua mãe. Eu lembro, amados, nossa, eu lembro agora aqui de um testemunho lindo da tia Cione. Eu até esqueci de mandar para ela esse estudo para ela nos acompanhar, de quando o seu esposo faleceu, o Marcelo, né? E a gente saiu daqui de Vitória, veio para lá, e ela abriu a Bíblia e leu um versículo que eu nunca vou esquecer essa cena, amados. Ela leu o versículo do funeral do seu esposo e falando: este é o dia que o Senhor fez, alegremos nele e regozijemos no Senhor. Amados, são, né, testemunhos de pessoas que têm aí, muitas delas estão aí ao nosso lado, que têm vivido uma vida onde acreditam que Deus está no controle de tudo. Né? Então, igreja, precisamos viver esses dias acreditando que Deus está no controle de tudo. E que Ele pode sim, Ele é Deus, e Ele pode sim nos pedir o que nos custa muito, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Por isso, nós temos que acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós. E Abraão acreditou. Quando ele pegou Isaac e falou: prepare a lenha e vamos oferecer o sacrifício ao nosso Deus, ele não duvidou de que Deus tinha o melhor para todos eles. E num certo momento, ele para os dois servos que foram com ele e fala: esperem aqui, que nós iremos oferecer o sacrifício ao nosso Deus e nós retornaremos. Então ele tinha certeza que Deus não iria os abandonar, que Deus iria fazer um milagre, né? Amados, quando estava preparando esse estudo, eu lembrei de uma frase que o pastor falou na pregação de domingo. E, amados, eu fui nesse domingo para ouvir essa frase, amados. Porque faz tempo que Deus tem me incomodado a abrir mão de algo que eu vou compartilhar com os irmãos. Amados, eu não tenho conseguido. Confesso para a igreja aqui que estou sendo fraco no que Deus está me pedindo. Deus tem me pedido há muito tempo se eu consigo abrir mão das guloseimas. Amados, e domingo agora eu entrei naqueles quitutes que a irmã Naila está fazendo. Ô Jesus amado, é muita Nutella, Jesus, é muito ninho. Amados, que é aquilo, amados? Mas, amados, o pastor falou bem assim domingo: nós não conseguimos abrir mão do pudim que está na geladeira. Amados, ó, a palavra de Deus foi igual uma espada de dois gumes, foi lá no coração. Eu falei: Deus, mas eu já encomendei um pote da felicidade com a irmã Naira, eu já encomendei um pote de ninho com Nutella, Jesus, eu encomendei bombom. Amados, o que Deus está te pedindo? O que Deus está te pedindo, amados? Deus tem me pedido algo que me custa muito. Talvez você fale assim: você está de brincadeira, né? Você está dando isso de terça-feira aqui, falando na internet, Deus está te pedindo para de comer doce, você está fazendo esse drama todo. Amados, quem me conhece sabe o quanto isso me custa. Eu não sei o que te custa, mas eu tenho certeza que Deus está te pedindo algo que te custa. Por isso que eu estou falando de sacrifício. Não tampe os seus ouvidos. Não tampe os seus ouvidos porque Deus está te falando. Deus está falando com você. Eu estou falando isso, mas não é porque Deus está querendo falar com o Adson, porque Ele já falou com o Adson. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Eu não falei pote da felicidade, não. Estou vendo vocês falando que pote da felicidade. Eu falei pote. Eu falei isso, não. Eu falei outro nome. Não, com certeza, eu estou fazendo até propaganda dela aqui. Tomara que Deus não esteja chamando a igreja inteira para abrir mão de guloseimas, né? Não pode, porque, né, temos que ajudar a irmã Naira, irmão Patrick, com certeza. Mas é para mim que Deus está pedindo isso. Mas o que Deus está pedindo para você? Sabe, mas eu tenho certeza que tem que ser algo que te custe, né? E eu estou compartilhando com os irmãos porque eu preciso dar esse passo aí de fé, né? De obediência a Deus, né? Amados, vocês estão comigo?
eu devo encerrar ou eu posso falar uma última coisinha aqui sobre 3 tipos de sacrifício que foram instituídos pela lei de Moisés? Eu vou esperar um pouquinho, me fala aí se eu posso ou não. São 8h20. Posso? Você ainda consegue me ouvir mais um pouquinho? Responde, igreja, povo de Deus. Eu vou continuar, vocês não me responderam. Então, amados, olha só. Lá em Levíticos, Moisés fala sobre o sacrifício instituído. O sacrifício onde é que Deus... determinação de Deus, né? Então Deus ele fala assim, olha, agora não é cada um oferta de qualquer jeito, cada um oferece o que quiser, não é igual Caim fez, achou que estava bom e ofertou, não é... Agora assim, eu vou dizer para vocês então como que deve ser o sacrifício. Porque talvez você, assim como eu, durante muito tempo pensou que sacrifício era levar um cordeiro, entregar para o sacerdote imolava esse cordeiro, botava em cima de um monte de pedra e queimava. Eu queria estar na igreja agora, eu queria que fosse interativo, para que você falasse assim de prontidão, porque eu não sei se você realmente pensa assim, né? Mas eu pensava assim, sacrifício, depois que Deus instituiu a tenda, instituiu o altar, como é que é? Leva um cordeiro, mata, né, e pronto. Mas não é assim não, amados. Não é assim não. Existem tipos de sacrifício e existem tipos de oferta. É claro que só isso daria vários estudos, né? E eu nem tenho know-how, eu nem tenho capacidade para adentrar muito nesses sacrifícios. Estou aprendendo aí junto com vocês. Mas eu queria separar 3 tipos de sacrifício que você vai entender que fala muito o que Deus tem falado conosco. O primeiro sacrifício que eu quero falar com você, depois você lê lá na sua Bíblia, está em Levítico 1, que é o de consagração. Então, o sacrifício de consagração, você levava um animal e esse animal era morto no intuito de que você queria se consagrar, é porque você estava se santificando. Você estava entregando aquilo para Deus no intuito de se aproximar, de ter intimidade com o seu Deus. O quanto você fica feliz em entregar o que você tem de mais precioso para Deus. Depois você lê lá, Levítico 1, é o de consagração. Então esse é um tipo de sacrifício. Está te lembrando algo, igreja? Sacrifício de consagração, se consagrar. Entregar o que te custa para que você entre no processo de consagração. Amados, não é parar de fazer. Deus não precisa que eu pare de comer doce. Deus não precisa que eu pare de tomar Coca-Cola estupidamente gelada. Deus não precisa. Pela descrição no link da Joelma, fala aí meu brother, é o Alexandre. Deus te abençoe, Vaso. Saudade de você, meu irmão. E da Joelma também. Joelma, eu ouvi Joelma domingo, né? Então, amados, consagração. Deus quer consagração. Então não é o parar de doce que vai me limpar. Não estou falando de religiosidade não, igreja. Eu estou falando que Deus quer que eu faça isso para que eu, Adson, entregue o que eu tenho de mais precioso. Isso é sacrifício. O que me custa, o que vai me fazer tremer, o que vai me fazer ficar nervoso, entende? Pela falta, vai me causar abstinência. É o que me custa. Eu vou entregar como um intuito de me consagrar. Qual é o outro sacrifício, amados? É o sacrifício que está em Levítico 3, de comunhão. Então, amados, esse sacrifício aqui de comunhão, amados, me perdoem aqui o trocadilho, mas era um churrasco, amados. Era um verdadeiro churrasco, onde é que Deus pedia que partes, a gordura, as entranhas, depois de lavadas, os pés, eram queimados até virar carvão.
Mas o restante, amados, não fala que era queimado. Não era oferta totalmente queimada, amados. Era uma grande confraternização. Então eu levava o que eu tinha de melhor para oferecer a Deus e também para a comunhão com os meus irmãos. Então, amados, precisamos ofertar aquilo que nos custa para que tenhamos comunhão com a igreja. Então, amados, quando eu começo a me entregar totalmente a Deus, eu começo a me doar para o meu próximo. Então eu dou o meu tempo, eu dou o que me custa para que as pessoas tenham comunhão comigo, para que eu edifique o meu irmão, para que o meu irmão me edifique, para que tenhamos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então, oferta de comunhão. E por último, amados, está em Levítico 5. É a oferta para expiação de pecados. Essa oferta, esse cordeiro, esse novilho, essa ave, dependendo da condição que a pessoa tinha, era oferecida para expiação de pecados. Então, você oferecia a Deus por pecados que você cometeu, porque mesmo você não querendo cometer, que acontece conosco, então você oferecia esse sacrifício totalmente queimado, como oferta a Deus, dizendo o quanto você estava arrependido daquele pecado que você cometeu. Então, amados, existem tipos de sacrifício. Então não adianta você chegar para mim e falar assim, Adson, mas Jesus já morreu na cruz. O meu pecado já foi perdoado, então está tudo certo. Agora eu só preciso aguardar Jesus voltar para que eu vá para o céu. Eu quero te dizer que não é bem por aí. Perdão, igreja. Você precisa entregar o seu sacrifício. O seu sacrifício de se consagrar. Você precisa entregar o seu sacrifício para ter comunhão com seu irmão. Você precisa entregar o que te custa para que você se consagre, para que você tenha comunhão com seu irmão e para que o sacrifício de Jesus, que é sim, esse substitui o sacrifício para expiação de pecado, vale a pena, para que o sangue de Jesus não tenha sido derramado à toa na sua vida, pela sua vida, precisa que você cumpra a sua parte desse sacrifício, amém? Entregue o que te custe. Existia também, amados, a oferta de cereais e de mantimento. Então os sacerdotes, além de desfrutar do sacrifício de comunhão, eles também usufruíam do sacrifício de cereais, né? De mantimento, seja ele cozido ou não. Daí também saía o mantimento dos sacerdotes. Mas eu fecho por aqui, igreja. Eu encerro essa live por aqui, falando com você sobre o sacrifício de Jesus, que com certeza substitui plenamente o sacrifício para expiação de pecados. Mas para isso precisa que você se arrependa. Mas para que esse processo se torne completo, precisa que você entregue o seu sacrifício de comunhão, entregue o seu sacrifício de consagração. E encerramos aqui nesse ponto, igreja. Deus está nos convidando para nos consagrarmos, para acordarmos de madrugada, para jejuarmos, para lermos a Bíblia. Entende? Deus está preparando a sua noiva, a sua igreja. Deus está preparando a sua noiva, a sua igreja dos últimos dias. Mas essa igreja dos últimos dias, ela tem que ser gloriosa. E para ela ser gloriosa, ela precisa ter azeite, muito azeite. Então para isso ela precisa se consagrar, ela precisa estar em comunhão uns com os outros. Então, igreja, povo de Deus, que está aqui comigo ainda, que teve paciência de ficar quase uma hora me ouvindo, estamos encerrando por aqui essa parte do estudo sobre sacrifício. Eu espero que o Espírito Santo de Deus traga entendimento na sua vida sobre a importância do sacrifício. Tem que te custar algo. Então vamos nos entregar a Deus, assim como Noé fez, assim como Abraão fez, assim como Jesus fez, como os apóstolos fizeram. Não vamos nos vender por um pedaço de pudim.
Alexandre, se você tiver ainda, não vamos nos vender por um pedaço de pudim. Eu sei que o doce, o pote da felicidade da Naila é perfeito. O bolo de pote de ninho com Nutella tem Nutella, mas ó, saindo pela tampa. Mas eu, Alisson, não posso me entregar. Eu preciso me consagrar. Eu vou voltar a comer, mas eu vou ficar. Aí eu preciso, a princípio, ficar 21 dias sem comer. Então, eu aqui agora gostaria de lançar um desafio para a igreja. Principalmente você, membro da nossa igreja local, mas é óbvio que eu estendo para todos, né? De hoje, você não dormir enquanto você não definir com Deus qual é o propósito, qual é o intuito de Deus, o que Deus quer que você sacrifique para Ele, no intuito de santificar. E hoje dia, esqueci qual é o dia de hoje do mês, não sei, depois eu olho, acho que é dia 18. Então nós vamos ficar 21 dias de propósito, e vamos abrir mão de algo que nos custe, durante 21 dias, amém? Eu ia fazer um bolo agora, estou até pensando depois dessa mensagem. Não sei se foi o Giovanni, mas amém. Amém, igreja? Então, ore a Deus, não vá dormir antes de você definir, dia 18, né? Amém, obrigado. Não vá dormir enquanto que você não defina com Deus, com o Espírito Santo, qual é o desafio que você vai lançar, qual é o propósito de 21 dias. 21 dias. Não me deixe esquecer, amados. Vamos nos conversar, me cobre. Eu fiquei muito feliz, terça-feira passada várias pessoas me mandaram mensagem no particular, Camila, Soraya, perdão se eu esqueci de alguém, mas várias pessoas falando de coisas que Deus tinha mexido, que Deus tinha falado. E vamos orar, igreja. Eu estava até pensando, se Deus me acordar de madrugada, eu vou mandar uma mensagem lá no grupo da igreja, né, da IPDR do WhatsApp. Vai que tem alguém acordado também e a gente se junta e ora junto e pega um texto da palavra para orarmos juntos, né? Eu dou até essa dica aí para o pastor. Se essa noite Deus te acordar, pastor, manda uma mensagem lá no grupo da igreja, para que se alguém tiver acordado nessa hora, entre em oração junto com você. 1, 2, 3, 4, imagina 50 pessoas orando na madrugada, o fogo vai cair, amados, não tem como, a glória de Deus vai vir, porque é um sacrifício, amados, é algo que nos custa, entendeu? Então vamos fazer uso disso, ó, que maravilha, que estamos fazendo uso do Instagram, vamos fazer uso do WhatsApp para coisas gloriosas, né? Às vezes ficam mandando essas mensagens sem eira nem beira. Vamos nos comunicar de madrugada para orarmos a Deus, né? Então, se Deus te acordar de madrugada, ora. Lembra, ouve, igreja, ouve. Não vai dormir sem você definir qual é o propósito que você vai fazer de abrir mão nesses próximos 21 dias, tá bom? Deus te abençoe. Eu vou orar de novo, né, baseado em Hebreus, porque Deus vai nos ensinar nesse estudo a lermos, a orarmos pela palavra. Não sei se ele vai assistir, mas eu quero agradecer ao irmão John, porque foi o John, uma pessoa que gastou um tempo me ensinando que como é maravilhoso orar baseado na palavra de Deus. Tá bom? Amém, Diácono Giovanni. Vai ser um sacrifício muito grande. Eu glorifico a Deus. Deus está chamando pessoas para fazerem coisas grandes. Tá bom? Então vamos orar, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que podemos estar tristes, mas o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor não vai, Senhor, nos entregar ao desespero. Nós não vamos nos desesperar, porque nós sabemos quem temos crido, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que nós devemos morrer todo dia contigo, Pai. Temos que morrer todo dia com Teu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todos os dias possamos ressuscitar com Ele, para que todos os dias possamos usufruir da Sua vida, Pai. Por isso, neste momento, eu quero te pedir, encoraje a Tua igreja, Pai.